Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos continuar mais um estudo, né? Se vocês estiverem ouvindo um barulho, né? No fundo é o ventilador, tá ligado? Que tá muito calor. E bora começar. Hoje a gente vai falar sobre as duas testemunhas, né? Os mártires. Pode abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 11. Então, hoje estudaremos, né, o livro de Apocalipse 11. O que João estava para testemunhar era uma verdadeira batalha entre a Bíblia, a palavra de Deus, e o ateísmo. Essa batalha alcançou seu clímax na Revolução Francesa, que ocupa um lugar na profecia bíblica, destacando-se por seu ódio ao cristianismo. Então, no capítulo 11 de Apocalipse, no verso 1, né? Que ordem aparece em Apocalipse? Deixa eu dar uma recapituladinha aqui. Capítulo 11 de Apocalipse. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Então foi dado a João, né, uma régua, né, um caniço, uma régua, um medidor, para medir o santuário e aqueles que nele adoram. Então era para medir tanto o santuário, no caso no nosso tempo é a igreja, tanto a igreja como os que adoram dentro da igreja, então também os membros. A medição do tempo significa que uma obra cuidadosa de investigação deveria ter lugar, né? Que aqui já faz lembrar do juízo investigativo, né? Que acontece na igreja e com o povo de Deus. Quanto aos adoradores desse santuário, eles representam os fiéis de Deus que passarão agora por um juízo, né? Este juízo se inicia justamente no dia 22 de outubro de 1844, como visto em nosso último estudo, né? Assim, percebemos que o capítulo 11 é uma continuação do capítulo 10. E no verso 3, o que significam essas duas testemunhas, né? O que significa essas duas testemunhas? Saiu aqui o negócio. 11, o verso 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, né? No caso seria 1260 anos, né? Porque aqui é profecia, então se aplica ao dia ano. E vestidas de pano de saco. E aqui, se a gente comparar em João, vamos lá pro livro de João. João 5. João 5, no verso 39. Examinais as escrituras, porque julgais
ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, quem são essas duas testemunhas? Então, existem duas testemunhas fiéis que revelam as obras do Senhor, né? Que é o Antigo e o Novo Testamento. Então, a Bíblia inteira. Porque a Bíblia testifica de Jesus, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Então, Jesus Cristo disse que as Escrituras Sagradas oferecem um testemunho fiel a seu respeito, e os que examinam suas instruções com profundidade encontrarão a vida eterna. Então, muitas pessoas, né, estudam o livro de Apocalipse e acham que essas duas testemunhas são pessoas reais, né, como eu e você. No começo, quando eu não sabia ainda estudar a Bíblia, eu também achava, né, a primeira vez que eu li o livro de Apocalipse, eu achava que eram duas pessoas de verdade, mas aí depois que eu fui entender que o livro de Apocalipse, né, é simbólico e tem algumas partes que realmente são literais. Mas essas duas testemunhas aqui é no sentido figurado, né? Não é literal. E hoje eu entendo melhor isso. E agora você também, né? E também o que representam as duas oliveiras e os dois candeeiros. Deixa eu abrir aqui de novo. Apocalipse 11. E o verso. Deixa eu prender aqui. Apocalipse 11, o verso 4. 4 aqui. São essas duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, as duas testemunhas, as duas oliveiras e os dois candeeiros são a mesma coisa, né? Tá falando do Antigo e do Novo Testamento. Você pode ver também em Zacarias 4, verso 2 até o 14, e Salmo 119, verso 105. O profeta Zacarias e o salmista entendiam que a palavra de Deus agia como um candeeiro iluminando a vida de todos aqueles que entra em contato com as suas verdades. Então, as duas testemunhas, quanto as oliveiras e os candeeiros, também é a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Então, toda a Bíblia. E quando na história se cumpre esse período em que as duas testemunhas profetizariam de pano de saco por 1260 dias, ano, né? No verso 13 a gente já viu, né? Que fala das duas testemunhas e fala também dos 1260 anos. E agora a gente vê no capítulo 12 de Apocalipse, o verso 6 e 14, tá escrito assim: a mulher, lembrando que mulher no livro de Apocalipse está simbolizando a igreja. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, né? Que é 1260 anos. Então aqui tá falando da mesma coisa. Então a palavra de Deus, né, junto com a igreja, seria perseguida, né? E mais que Deus ia proteger e manter durante todo esse período.
E no verso 14 tá: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então aqui mais uma profecia, né? A profecia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é a profecia dos 1260 anos. E também no capítulo 13, o verso 5, tá falando aqui: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses, né? Que é a mesma coisa de 1260 anos. Então, durante todo esse período de 1260 anos, haveria, né, um poder no mundo que iria falar com arrogância, né? Ia falar com arrogância, blasfêmia, ia ter autoridade para agir desse jeito durante esse período de 1260 anos. E nos tempos bíblicos, o uso de pano de saco era uma referência a luto e contrição, né? Você pode ver em Gênesis 37, verso 34, Isaías 37, verso 1 e Daniel 9, verso 3. Por esse motivo, durante 1260 anos de supremacia papal, né, que era o que falava com arrogância, durante esse período, que era do ano 538 até 1798, as duas testemunhas, que é o Antigo e o Novo Testamento, vestiram-se de pano de saco em sinal de luto por causa da obstinação, né? Lembra que o diabo era obstinado, né, no pecado. E aqui fala que esse poder, né, papal, ele também está obstinado no mundo em permanecer na obscuridade espiritual. Então, o poder papal procurou ocultar do povo a palavra da verdade. A Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa e secular e todos os esforços foram feitos para que as suas verdades não fossem conhecidas. E hoje, né, a gente vê que todo mundo tem uma Bíblia, né? Hoje não tem esse negócio de tirar a Bíblia, porque eles viram que não adianta. Mas, né, hoje a Bíblia está misturada com a mentira. No caso, a Bíblia não. A palavra de Deus tá certa, mas tem realmente algumas Bíblias que estão misturadas com mentira. E tem pessoas que também usam pedaços da Bíblia ou apenas alguma frase para falar aquilo que eles querem. Então, usam a palavra de Deus, que é a verdade, para mentir para as outras pessoas, enganando e levando elas para a destruição. Enfim. Apocalipse 11, verso 6. A perguntinha é: o que significa a autoridade para fechar o céu para que não chova e converter a água em sangue? Então, o que significa isso? Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Cadê? Tem autoridade também sobre a água para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo tantas vezes quantas quiserem. Então, as duas testemunhas, né,
No caso, a palavra de Deus tem essa autoridade de fazer tudo isso. Em 1 Reis, né, você também pode comparar capítulo 17, verso 1, Lucas 4, verso 25, Tiago 5, verso 17 e 18, você pode comparar para tirar uma conclusão melhor. Pela palavra de Deus, Elias fechou as janelas do céu, de maneira que não choveu por 3 anos e meio, né? A gente conhece a história. Assim como esse ato de juízo do profeta foi cumprido, também as ameaças e os julgamentos pronunciados pela palavra contra qualquer pessoa que se torna objeto da condenação divina certamente serão cumpridos. Então, tudo que está escrito na Bíblia que ainda não se cumpriu vai se cumprir, né? E isso inclui as 7 pragas que Deus já disse que vai acontecer. Então, muitas pessoas acham, né, preferem acreditar que a Bíblia é um livro de fantasia, é um livro de historinha, né? Mas a gente sabe que a palavra de Deus é verdade. Então, o que está escrito no livro de Apocalipse vai se cumprir. E também Deus deixou 3 mensagens angélicas para advertir ao mundo, né, o que vai acontecer. Então, não tem algum estudo, acho que é o próximo. Deixa eu ver. Não é o próximo. Bom, vai ter um estudo falando sobre as 3 mensagens angélicas, né? Daqui a alguns estudos no 12, né? Quando eu colocar lá o hashtag 12, vai estar falando sobre as 3 mensagens angélicas, que é a mensagem para o tempo presente, né? Que a gente vive hoje, que o mundo precisa ouvir para tomar a sua decisão de que lado vão querer estar. Né? Então, essas advertências que a gente precisa dar ao mundo, porque Deus vai trazer juízo ao mundo, né? E assim como foi nos dias de Noé, acontecerá também nos nossos dias. Em vez de água, será fogo. Então, cada pessoa precisa decidir que lado está para, né? Se quiser salvar, que escolha Jesus. Se não quiser salvar, então que seja queimado. Porque não tem outro caminho. O caminho é Jesus e só, né? Enfim, bora lá continuando. E agora a gente vai entrar no assunto da besta do abismo. Lembra que tem 3 bestas, né? Tem a besta do abismo, a besta que sobe do mar, a besta da terra. Então são 3 bestas. E a gente vai falar hoje sobre a besta que surge do abismo, né? Que tá aqui no contexto de tudo isso daqui. Tá no capítulo 11 de Apocalipse, o verso 7. Então, quem é a besta que surge do abismo e o que faria com a Bíblia? Aí no verso 7 está escrito: quando tiveres então concluído o testemunho que deveria dar a besta que surge do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará, né? Então, isso já aconteceu, né? Lembrando aqui que já aconteceu, isso já se cumpriu pela França, né? A gente vai ver isso aqui mais um pouquinho. E ainda vai se cumprir ainda de novo, né? Não pela França, mas pelo mundo. Porque a gente vai dar essas 3 mensagens angélicas
né? Aquele que não tá do lado de Deus vai ficar contra nós e vão perseguir, né, a gente, porque estão falando, no caso, estamos falando a verdade bíblica. E como eles não querem seguir a verdade de Deus, então vai perseguir o povo de Deus, porque aquele que não estiver com Deus estará contra Deus e contra os seus filhos. E aí haverá esse decreto de morte para os filhos de Deus, né? Então que estejamos preparados, porque isso vai se cumprir. Mas continuando aqui, né? Você pode também comparar com Apocalipse 20, verso 7. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Apocalipse 20. Eu prendi agora, tá? 20, o verso 7. Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E o verso... Peraí, eu li qual? 20. Ah, tá, eu li errado. Peraí. Por isso que eu tô vendo aqui, eu acho que tem a ver, né? Mas é o verso 2 e 3. Então, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Aqui tá falando do diabo, né? Que após a vinda de Jesus, devido à vinda de Jesus, aqueles que não decidiram por Jesus ficarão mortos, né? Julgado como esterco, né? Que a Bíblia fala. E aí, o diabo, sem ter ninguém aqui vivo para ficar enchendo o saco, vai ficar preso aqui na terra sem poder encher o saco de ninguém, porque vai estar todo mundo morto ou no céu. E no céu ele não pode mais ir, porque ele não tem mais permissão para ir. Porque o diabo blasfemou contra o Espírito Santo. E não há mais lugar para ele no céu. Então, a besta que sobe do abismo é Satanás, né? Que a gente viu. O diabo, a serpente, o diabo, a velha, não sei lá. Então, é ele. E ele, né, usaria instrumentos humanos. Então, o que é isso? Pessoas. Ele usaria pessoas para conseguir, né, os seus propósitos. A grande cidade mencionada no verso 8, em cujas ruas as testemunhas foram mortas, é espiritualmente Sodoma e Egito, né? Desculpa. E Sodoma e Egito. É claro que eu tô falando aqui espiritualmente, tá, gente? Porque não existe mais esses povos. No caso, assim, existe, né, a cidade Egito existe, né? Sodoma, o lugar lá existe, mas não como era nesse tempo. A gente tá falando de coisas espirituais, né? Simbólicas. Então, espiritualmente falando, né? Ficar melhor assim. Simbolicamente falando também, é Sodoma e Egito. Essa grande cidade. De todas as nações da Bíblia, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência de Deus e resistiu aos seus preceitos, né? Quando o faraó fala, quem é esse Deus? Eu não conheço, né? Tipo, tô nem aí.
Quem é esse Deus para vir mandar eu soltar os meus escravos, né? Em outras palavras. Então, o Egito, né, negou a existência de Deus. E Sodoma, né? Vamos ver aqui. A grande cidade representa também Sodoma, né? A corrupção dessa cidade na violação da lei de Deus manifestou-se especialmente na licenciosidade. Este pecado também deveria ser característica preeminente na nação que cumpriria as especificações deste texto. Então, espiritualmente, essa grande cidade, né, tá falando de Egito e Sodoma por causa das características dessas cidades, né? Que uma negou a existência de Deus e a outra, né, violou a lei de Deus de forma licenciosa, né? E aí a gente vê aqui o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma tem seu exato cumprimento na história da França. Então, quem é a besta do abismo aqui, né? Na história, a França. Que aqui a gente sabe que o próprio diabo, Satanás, né? Usou as pessoas, né? Naquela época na França para fazer isso. Porque eles também, né? Negaram a existência de Deus e foram licenciosos, né? Então, o poder ateísta durante a Revolução, né, a Revolução Francesa, e reinado do terror desencadeou contra Deus e sua palavra uma guerra jamais vista, né? O culto à divindade foi abolido pela Assembleia Nacional, Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas, a lei de Deus foi pisada, né? O dia de repouso semanal, o sábado, foi posto de lado. Em seu lugar, cada 10º dia era dedicado à orgia e blasfêmia. Então, na Revolução Francesa, né, houve uma apostasia tipo gigantesca, que o povo, eles colocaram como a deusa da razão uma prostituta, né? Que vocês até conhecem aí alguns, né? O desenho da Esmeralda, né? Que é o Corcunda de Notre Dame. Então, colocaram uma prostituta como deusa da razão. E também eles inventaram que a semana seria de 10 dias semanais. E aí as pessoas ficavam doentes, algumas morreram por causa disso, porque o corpo, né, o ser humano, Deus criou para trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia, que é o sábado. Hoje, né, o mundo foi treinado para começar o dia da semana no segundo dia, né? Que é a segunda-feira. Então, hoje as pessoas foram adestradas a trabalhar no segundo dia da semana e terminar no primeiro dia da semana, que deram o nome de domingo, né? Que não existe. É um dia criado no caso, um dia que foi renomeado pelo homem, né? Porque o primeiro dia Deus criou todas as Deus criou, né? Deus falou e tudo começou a acontecer. Então, foi o primeiro dia da semana que Deus começou a criar todas as coisas. E aí, no 7º, Deus abençoou, descansou e santificou o sábado.
que é o sétimo dia, mas a humanidade foi educada, treinada, né, a começar a trabalhar no segundo dia para descansar no dia primeiro, no primeiro dia da semana, né, que eles renomearam como domingo. Porque se fosse igual eles fizeram aqui na França, né, de 10 dias, iria acontecer a mesma coisa, as pessoas iriam morrer e ficar doente. Então ninguém ia querer essa semana, né, do jeito que eles colocaram, de 10 dias. E e aqui no 10º dia, que era para descansar, eles praticavam, né, a orgia e blasfêmia contra Deus. Então foi uma coisa horrível que aconteceu na Revolução Francesa. E verso 9 de Apocalipse 11: por quanto tempo as duas testemunhas ficariam mortas? Quanto tempo? Vou prender aqui de novo. Eita, rasgou aqui a folha. Agora soltou o negócio. Deixa eu pegar aqui um negócio, gente. Prender aqui. Ai, que a outra também. Oh, maravilha. Bora lá assim mesmo. Deixa eu ver aqui, é o verso 9, né, que eu falei. Verso 9 de Apocalipse 11. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. E aí, aplicando, né, o princípio de interpretação profética de ano, que significa 3, dia, ano, 3 dias e meio em profecia representa 3 anos e meio. Né? Aí você pode comprovar também, fazer uma comparação em Números 14, verso 34, Ezequiel 4, verso 6 e 7. Né? Para não ficar muito tempo, que já deu mais de meia hora. E com esse evento histórico se cumpre essa profecia de 3 anos e meio em que a palavra de Deus estaria morta. Então, esse período começou a 26 de novembro de 1793, quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou não a Deus. Esse foi um motivo de grande regozijo para todos os seus habitantes e durou até 17 de junho de 1793. Entretanto, após o período de 3 anos e meio, o testemunho bíblico reviveria. Depois de mergulhar num poço de degradação, no dia 17 de junho de 1793, a Assembleia reconheceu que a religião era necessária à prosperidade da nação e foi legitimada. Então, aqui, depois que eles fizeram tudo isso, aí eles notaram, né, que eles
precisam de Deus, né? De que precisam da Bíblia, né? Porque a Bíblia é inspirada por Deus, tem sabedoria aqui, e o que Deus escreve é verdade. Então eles viram, porque depois de tudo isso, né, as pessoas ficaram doentes, morreram. Então eles viram que não dá para querer ser Deus no lugar de Deus, né? Mas infelizmente alguns ainda não aprenderam essa lição. E agora, né, a última perguntinha, a gente vai ver que a Bíblia vai ser exaltada, né? No verso 12 de Apocalipse 11, o que significa a ida para o céu das duas testemunhas. Aí aqui no verso 12 está escrito: e as duas testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo-lhes: subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então, bora lá agora. Daniel disse a Nabucodonosor: sua grandeza cresceu e chega até ao céu. Em Daniel 4, verso 22. As expressões chegar até o céu e a ida para o céu possuem o mesmo sentido, que significa que a Bíblia seria novamente exaltada depois de 3 anos e meio e ganharia lugar de destaque em todo o mundo. E aí depois realmente disso, a Bíblia, né, se espalhou de um jeito que o mundo inteiro até hoje tem Bíblia, até várias Bíblias, várias como fala? Várias traduções, né? Então tem Bíblia King James, tem Bíblia João Ferreira de Almeida, tem Bíblia Viva, tem Bíblia Linguagem de Hoje. Então tem várias Bíblias, né? Então acredito que aqui no Brasil todos tenham mais de uma Bíblia em casa, ou pelo menos uma, né? Então a Sociedade Bíblica Britânica foi organizada em 1804 e a Sociedade Bíblica Americana em 1816. Essa sociedade, junto com as suas quase inumeráveis subsidiárias, começaram a espalhar a Bíblia por todas as partes, né? Então, essa é a mensagem de hoje, né? E o próximo estudo será a mulher e o dragão, né? Que a gente já aprendeu que mulher significa em profecia igreja e dragão simboliza o diabo, Satanás, né? Então, espero que vocês tenham entendido, né? E essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo estudo, que é a mulher e o dragão. Então, até o próximo.